Bom dia, meus irmãos. É com imensa alegria que eu venho aqui hoje para fazer mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar de um tema diferente. Hoje eu gostaria de falar sobre a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. A mãe de Jesus, ela era de natureza divina? Bom, pelo menos a Igreja Católica afirma que sim. Eles afirmam categoricamente que Maria era uma deusa. Porque tem até uma reza que diz assim, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com isso, eles querem dizer que Maria não tem o pecado original, o pecado de Adão, né? Mas Maria, ela teve o privilégio único, né? Maria teve o privilégio único de ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer Jesus Cristo ao mundo. Então veja que Deus usou a barriga de Maria para o nascimento vaginal de Jesus. Então veja que isso é um privilégio único, né? Mas isso não faz dela uma deusa. Pelo menos é o que a Bíblia afirma para nós. A Bíblia afirma claramente que Jesus é Deus. Mas quanto a Maria, não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia mostra claramente que Maria é um ser humano, uma pessoa normal, como qualquer um de nós. E nós podemos observar isso na lei mosaica. Nós vamos observar aqui no livro de Levíticos, no capítulo 12, versículos 2, depois do 6 ao 8. Veja que a lei mosaica, ela traz aqui, uma lei de purificação. Aqui diz que toda mulher, quando ela desse à luz um filho, ela tinha que ser purificada para o perdão dos seus pecados, para a purificação e para o perdão dos pecados. Vamos ver isso aqui em Levíticos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim aqui, Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será ela imunda por 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Agora nós vamos observar o versículo 6, do 6 ao 8. E cumprindo os dias da sua menstruação, cumprindo o dia da sua purificação, por filho ou por filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor pela mulher e fará a expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para oferta pelo pecado. Para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. Então veja que isso aqui foi uma lei que foi dada para a nação de Israel. Como Maria era de Israel, era judia, veja que no nascimento de Jesus, Maria cumpriu esse ritual, igualzinho está dizendo ali. Maria cumpriu esse ritual para a purificação e para o perdão do pecado. Quer ver? Vamos observar aqui em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. Vai observar que Maria cumpriu aquele ritual ali. Lucas 2, 22 a 24. Aqui diz assim, passado os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém
para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está na lei, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja que Maria cumpriu o ritual que está escrito ali em Levíticos. Então, se Maria cumpriu esse ritual, é porque ela era pecadora também, como um de nós. Ela também herdou o pecado de Adão e Eva, né? Não como a Igreja Católica diz que ela é Maria concebida sem pecado. Ela não concebeu sem pecado, porque ela cumpriu aquele ritual para toda mulher que desse à luz a uma criança, para a purificação e para o perdão do pecado, né? E para o... Outra coisa que a Igreja Católica diz, que também não é verdade, é outra coisa que ela faz para enganar as pessoas, é dizer que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Isso também não é verdade. A Bíblia mostra claramente que isso aí é uma inverdade, é uma heresia da parte da Igreja Católica. Vamos ver isso em Mateus, no capítulo 1, versículo 24 e 25. Vamos ver que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Mateus 1, 24 e 25 diz assim: E despertando José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então José não a conheceu. Esse conhecer aqui significa ter relações sexuais. Então José não teve relações sexuais com Maria enquanto Jesus não nasceu. Então Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, Maria não permaneceu virgem mais. Então isto é também uma outra heresia da Igreja Católica, outro equívoco. Agora, nós vamos ver aqui uma série de textos que vai mostrar que Maria teve outros filhos além de Jesus. Que Jesus não foi o único filho que Maria teve, conforme a Igreja Católica também tentam afirmar isso de qualquer maneira, né? Que Maria só teve Jesus. Vamos ver Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Aqui diz assim, ó, falando sobre Maria: E ela deu à luz o seu primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então veja aqui, Jesus foi o primogênito de Maria. Então, se foi primogênito significa primeiro. Se ele foi o primogênito é porque foi o primeiro. E se ele foi o primeiro é porque teve outros. Porque se ele fosse único, ele não seria primogênito, ele seria unigênito. Então, isso aqui deixa claro. Mas, como se não bastasse isso, vamos ver Gálatas capítulo 1, versículos 18 a 20. Gálatas 1, 18 a 20. Gálatas 1, 18 a 20, diz assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo: Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele por 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Senão Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então veja, é mais um texto que diz. Agora vamos ver aqui, vamos ver João 7, 3 a 5.
João 7, de 3 a 5. João 7, de 3 a 5 diz assim, ó. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então veja que nós vemos aqui mais um texto que mostra que Jesus tinha irmãos. Agora vamos ver 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 1 Coríntios 9, 5. Vai mostrar mais uma vez também que Jesus tinha irmãos. 1 Coríntios 9, 5 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: e também o que nos faz acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Mais uma vez, os irmãos do Senhor Jesus, né? Paulo está se referindo aqui a eles. Então veja que essa falácia da Igreja Católica, isso é porque eles sabem que os católicos conhecem muito pouco da Bíblia, né? Eles quase não estudam a Bíblia. Então os católicos, é muito fácil de enganar a pessoa que não tem conhecimento. Mas muitas vezes eles tentam enganar no objetivo de enganar as pessoas, dizem que os irmãos de Jesus são os discípulos. Que quando a Bíblia refere os irmãos de Jesus, ali está falando dos discípulos. Mas eu vou mostrar que isso não tem fundamento. Eu vou mostrar um texto aqui que fala dos irmãos e dos discípulos juntos. Os irmãos e os discípulos juntos. Então vai mostrar que mais essa falácia da Igreja Católica não se sustenta. Porque aqui vai mostrar os discípulos e os irmãos juntos. É João capítulo 2, versículo 12. João capítulo 2, versículo 12. Aqui diz assim, ó: depois disto, desceu ele, Jesus, para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mais uma vez, provando que não sustenta o que a Igreja Católica fala, que os irmãos de Jesus são os discípulos, né? Outro argumento que eles usam também bastante, né? Um argumento que eles sempre, eu já vi na televisão, já assim, no palestra católica ali no YouTube. Então eu vejo que eles usam um argumento também. Eles usam o argumento de que em Israel, parentes próximos são chamados de irmãos. Dizem que um primo é chamado de irmão. Então eles falam que Israel leva muito a sério a genealogia, né? Então, a exemplo disso, ele cita até como exemplo. Jesus, por exemplo, é chamado de filho de Davi, sendo que ele era descendente de Davi. Os filhos de Israel, a nação de Israel, tem esse nome porque são descendentes de Israel, são considerados filhos de Israel. Então veja que eles usam também esse argumento para provar que ali, nesse caso, quando falava dos irmãos de Jesus, poderia estar falando de um primo, porque parentes próximos ali eram chamados de irmão. Mas acontece, isso aí faz parte da cultura judaica. E a Bíblia foi escrita em grego.
Isso aí não faz parte. Ah, isso não faz parte da cultura grega. Isso aí faz parte da cultura judaica. Eu vou mostrar aqui um exemplo de que na cultura grega, primo é primo, irmão é irmão, certo? Vamos ler aqui no livro de Colossenses, para nós tirar essa dúvida. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, 10. Aqui, ó. Aqui está dizendo assim, ó. Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. Isso aqui é a palavra do apóstolo Paulo. Saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé. Veja que na cultura grega não tem esse negócio de chamar parente próximo de irmão, chamar primo de irmão, não. Isso aqui, se na cultura grega também tivesse esse costume, então aqui, em vez de Paulo falar Marcos, primo de Barnabé, ele iria falar Marcos, irmão de Barnabé. Então Paulo não falou isso. Paulo falou Marcos, primo de Barnabé. É porque na cultura grega, primo é primo, irmão é irmão. Esse negócio de levar a árvore genealógica a sério, conforme faz ali na cultura judaica, a cultura grega não tem esse costume. Então, portanto, nós podemos ver que essa falácia da Igreja Católica, que Jesus não teve irmão, que Maria continuou virgem, que Maria não tinha pecado, isso é falácia. Isso não se sustenta, isso não passa de heresia, né? Então, a gente tem que falar. Se está errado, a gente tem que falar. Porque eu tenho essa obrigação de pregar a verdade, a palavra de Deus. E eu vou pregar a palavra de Deus, doa quem doer, né? Então, se eu sei que uma coisa está errada, está ensinando uma coisa errada, eu vou mostrar para as pessoas que me assistem o outro lado. Vou mostrar a verdade, o que está na Bíblia. Porque a luz da palavra de Deus aqui, ó, a tradução da Bíblia Sagrada aqui, ó, a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, à luz dessa Bíblia aqui, essas palavras que a Igreja Católica faz, não faz sentido. Essas palavras que ela fala, não faz sentido, né? Então, Jesus teve irmãos, Maria é um ser humano, como qualquer um de nós, mas que teve um privilégio muito grande de ter trazido ao mundo o Salvador, Deus ter usado a barriga dela para o nascimento vaginal de Jesus. Isso é um privilégio muito grande que ela teve, e com certeza a recompensa dela está guardada. Deus dará a ela a recompensa, uma recompensa muito boa, será uma pessoa muito abençoada por isso. A gente tem que admirar muito Maria, porque foi uma coisa maravilhosa que ela fez, e ela fez de bom coração porque ela amava a Deus. Mas ela não é a pessoa que a Igreja Católica diz.